E aí entra a pergunta, que dados eu irei reutilizar para retreinar esses Sim. modelos? Porque uma coisa são dados que eu, em processo de desenvolvimento, em laboratório, eu fiz toda a qualificação daqueles dados, todos o Verdade. pré-processamento e treinei o meu primeiro modelo. Mas como que eu vou gerar uma esteira ou um pipeline para que isso seja feito já dentro do meu cliente de uma forma automatizada? E aí entra as questões de engenharia de dados, que muitas vezes também são esquecidas. Em São Paulo, você vai acessar um Azure, um AWS, nuvens tradicionais, você está muito perto do backbone. Então você tem uma latência muito pequena, 0 milissegundos, 2 milissegundos. Em Manaus, qualquer requisição começa em 60 milissegundos. 60 milissegundos. Então assim, pode parecer muito pouco, mas quando você diz milhares de requisições, milhões de requisições, aqueles 60 milissegundos vão se somando. E aí você tem um atraso. Então, a solução que funciona muito bem em outras praças, aqui em Manaus particularmente não. Então, isso fomentou a gente a montar um cluster próprio, montar uma infraestrutura interna que provê o serviço local para poder atender as demandas reais. Antes, a gente fala que, antes de ter um projeto de IA preditiva, a gente fala que tem um projeto de dados. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos, começando agora nossa terceira temporada. Logo novo, casa nova e convidados novos, né? Aqui com a satisfação de estar em Manaus, no Venturos Manaus. Finalmente conseguimos gravar o podcast aqui em Manaus e agora a gente vai começar a gravar sempre Campinas, Manaus, a gente vai tentar trazer essa integração cada vez maior no Futuros, tá? E começando essa terceira temporada, para variar, falando de IA, né? O pessoal gosta muito de IA aqui, mas um episódio diferente, falando da IA como ela é. Por quê? Porque a gente está em Manaus, a gente tem muitos projetos aqui em Manaus, tem muita experiência em IA, e acho importante a gente contar essa história aí pro Brasil, para todo mundo que nos segue, porque tem umas características muito interessantes, então eu fico muito feliz que deu certo aqui, Daniel, muito bom, Marden, muito bom, isso aí. Então, antes da gente começar, né, não deixe de nos seguir, deixar o like no Spotify, no seu tocador de podcast favorito, no YouTube, enfim, siga lá, deixe seus comentários que a gente sempre dá uma olhada. Então, primeiramente, nosso convidado Daniel Lins, diretor técnico aqui do Venturos Manaus, um cara com muita experiência em IA, doutorando, né? Doutor em IA, né? Uma experiência muito grande com desenvolvimento de IA. A gente tem o Marden Pimenta também, da minha equipe aqui em Manaus, muito feliz, né? Tamo junto. E o Marden, especialista. Falar que o Marden é especialista, né? Analista, a gente está resumindo, né? Porque o Marden, ele é um cara que faz de tudo um pouco aqui nesse mundo aqui. O Marden vai trazer muitas das experiências dele, né? Então, realmente, a nossa equipe aí de TI tem braços em tudo, né, Marden? Então, também, quantos anos aí de Venturos e Tria, de tanto? Entrei em 2018. 2018, e você entrou quando, Daniel? Também sou 2018, janeiro de 2018, fazer 8 anos agora em janeiro. 8 anos de Rapaz, é de tempo, hein? empresa. Quem que fica 8 anos agora em empresa? Ninguém mais fica, né? A minha jornada maior em empresa está sendo Foi aqui? Continuamente numa mesma Continuamente? empresa. Eu também, eu tô há 20 aqui. Nessa contínua, pouquinho mais. né? Um pouquinho mais, mas muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. E eu gostaria de começar o nosso episódio, Daniel, com você, porque você já tem muitos anos aí de mercado. Não parece, né? Parece. Você é rosto novo aqui, tudo, jovem, mas você tem uma bagagem muito grande, muita experiência aqui desenvolvendo IA. Fala pra gente, né? Pô, a gente tá na Zona Franca de Manaus aqui, né? Desenvolvendo um monte de clientes, muitos multinacionais, né? Que acabam... Quem não conhece aqui o ambiente, realmente é um ambiente meio industrial, mas é só isso, né? Então conta pra gente um pouco que característica que a gente tem nos projetos de IA aqui da região. Hoje, realmente,
como você comentou, hoje estamos aqui no meio da Amazônia, né? De certa forma, até uma ilha ali. E temos o Distrito Industrial, né, de Manaus, com uma quantidade muito grande de indústrias. Então, apesar da gente ter vários trabalhos, vários projetos em outras áreas, acaba que a nossa atuação, o nosso core de atuação acaba sendo realmente a manufatura, o chão de fábrica, né? E dentro desse cenário, essas características das soluções que a gente desenvolve, das tecnologias que a gente amadurece aqui dentro, acabam sendo muito dentro dessas características. Então, até um pouco diferente do que a gente vê no Venturos Campinas, que tem até uma gama mais ampla, desde o agro, toda a parte digital, toda a parte médica. A gente tem atuações nestas áreas, mas realmente o nosso core ali, a grande maioria, e é onde a gente se especializou, Sim. é na área da manufatura. Então, realmente, isso traz muitas características diferentes, como também traz muitos desafios. E aí, nos últimos anos, a gente tem realmente enfrentado muito desses desafios, gerado soluções para esses desafios. Então, realmente, hoje eu considero que o nosso time aqui de Manaus já é especialista nessa área, realmente, manufatura. IA para manufatura. IA para manufatura. Onde eu vejo características como a questão do tempo, então tudo realmente precisa ser muito rápido. Então eu não tenho tempo, por exemplo, o próprio tempo de eu fazer uma requisição de um serviço na internet, o retorno dele já é muito tempo. Porque enquanto eu estou esperando ali alguns segundos, quantos produtos já passaram na minha linha de produção. Então até isso faz com que certas tecnologias que dão muito certo em outros mercados não vão dar certo realmente na manufatura. Então, as soluções elas precisam se adaptar a esse time da indústria, às características da indústria, dos profissionais que trabalham na indústria, porque hoje em dia a gente não faz IA realmente para substituir pessoas, mas sim para dar superpoderes para elas. Então a gente precisa de pessoas preparadas. Nesse ponto a gente entra num outro desafio, né, que a gente acaba tendo dentro da área da manufatura pessoas que precisam ainda passar por uma qualificação maior para poder interagir com essa IA da melhor forma. Então, assim, esses e vários outros desafios a gente enfrenta. É verdade. Isso é uma característica muito importante, né? E Marden, Daniel, fique à vontade, tá? Essa pergunta aqui, acho que eu começo com Marden. Quando a gente fala de IA, né? Aí a gente vai atrás, vamos lá num pesquisador, né? Vamos trazer um professor de tal universidade para ajudar. Então a gente foca muito no cientista, né? Então, na GPU, na máquina, né? Antigamente a gente começava a fazer na cloud, né, Marden? Só que aí você erra o modelo, 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Né? Você errou, dançou. E aí a gente começou essa questão da infraestrutura, né? Tão importante, né? É importante mesmo, Marden? Então, conta para nós um pouco, né? O pessoal só fica preocupado aí com o pesquisador, com os dados. Importante, lógico, né? Com o problema. Mas às vezes o pessoal esquece, né? Da infraestrutura, como monta, né? Que é um pouco da sua experiência aí nesse tema, né? O Daniel comentou que a gente tem muitas coisas que a gente roda na nuvem, só que Manaus tem uma particularidade. Em São Paulo, você vai acessar um Azure, um AWS, nuvens tradicionais, você está muito perto do backbone. Então você tem uma latência muito pequena, 0 milissegundos, 2 milissegundos. Em Manaus, qualquer requisição começa em 60 milissegundos. 60 milissegundos. Então, assim, pode parecer muito pouco, mas quando você diz milhares de requisições, milhões de requisições, aqueles 60 milésimos de segundo vão se somando. E aí você tem um atraso. Então, a solução que funciona muito bem em outras praças, aqui em Manaus particularmente não. Então, isso fomentou a gente a montar um cluster próprio, montar uma infraestrutura interna que provê o serviço local para poder atender as demandas reais. Porque cloud é muito bom, seguro, vai estar lá, autodisponibilidade, mas a resposta, às vezes, principalmente para o pesquisador que quer fazer um teste, quer fazer alguma coisa muito mais rápido, acaba demorando, tendo toda essa latência. Então, assim, a gente tem uma grande experiência desde 2018, montando clusters, montando infraestrutura para desenvolvimento, montando tudo isso para parte de software. Só que o cientista de dados, ele
precisa de uma máquina muito mais robusta. Não é a máquina que a gente usa para software que a gente vai utilizar para IA. Não é virtualizar um servidor e usa aí, né? É diferente, né? E virtualizar uma máquina de IA, não só complexo, mas você tem uma perda. Qualquer perda de poder computacional para esse time é muito sensível. Então, você perder um tempo de latência entre o acesso do computador até a rede, você vai estar prejudicando. E eu sempre fui muito inimigo na minha máquina funciona. Então, a gente tinha os pesquisadores com seus computadores super poderosos, seus notebooks muito poderosos, com suas placas RTX muito poderosas, fazendo em loco, nele, na máquina dele, com ele ali, muito introspectivo. Uhum. E o Dani, por exemplo, queria ir para um evento e levar aquela tecnologia para o evento. Então, tinha que pegar aquele notebook do pesquisador e levar para o evento. A gente não tinha uma arquitetura de servidores própria para poder sustentar aquilo, porque as máquinas eram muito caras. Então, como a gente já tinha um conhecimento em cima de Kubernetes, a gente já trabalhava muito bem em Kubernetes, a gente pegou essas máquinas mais potentes e pensou, por que não botar um Kubernetes em cima disso? Tentar tirar essa parte da virtualização e começar a integrar toda a parte de Kubernetes com o hardware. E isso começou a dar muito certo. Então, você conseguir fazer com que o Kubernetes, com uma estrutura de cluster, que você consegue integrar nós físicos, nós virtuais, fazer toda essa integração e disponibilizar isso de uma forma mais tranquila e simples para o pesquisador, começou a se tornar mais interessante. Então, montar clusters era uma saída para tirar o na minha máquina funciona. E a gente começar a botar isso para o pesquisador começar a trabalhar de forma mais autônoma. E isso, né, Marden? Foi uma coisa muito bacana quando a gente juntou Campinas e Manaus, né? Porque a gente tinha GPUs em Campinas, GPUs em Manaus, mas às vezes um time de Manaus estava precisando usar, aí era o contrário, às vezes um time de Campinas tinha a máquina aqui e você montou esse cluster. Mesmo antes das H100, né? Então isso é importante, gente. Hoje em dia dá-se um nome bonito, né? MLOps, né? A gente já teve até uma coisa... Fala para mim, o que é MLOps antes de eu começar a minha pergunta aqui? Como eu vim do time de infraestrutura, eu trabalhava com data center, o meu gerente, o Rony, chegou para mim e disse, não, você faz DevOps. Eu falei, legal, eu não sabia bacana, disso. Eu faço trabalho de DevOps? Que bom. E aí eu comecei a atuar como DevOps. Atuando como DevOps, comecei a mexer com os clusters, mexer com tudo isso. Eu acho que você é MLOps. Falei, que bom. Olha, evoluir, né? Evoluir. Ele não ganhou aumento, tá? Ele só ganhou aumento de trabalho, fique claro. Eu tô quase botando aquele XOps no meu título para não... Fica perfeito, muito bom. Então, assim, ser um MLOps, existem as dificuldades do pesquisador. É diferente do desenvolvimento. Então, o DevOps é uma profissão já consolidada, um monte de gente trabalha na área. Mas mexer com o modelo é algo um pouco mais sensível. Você tratar o modelo, treinar o modelo, fazer todo aquele tratamento, ele é uma stack específica. Ele tem um conhecimento específico de cada pesquisador. Então, você entender esse processo, fazer esse processo virar uma esteira, uma pipeline, é realmente um pouquinho mais complexo do que o trabalho tradicional de um DevOps. Então, acho que por isso botaram o MLOps, porque tem que ter um trabalhinho adicional com isso, tem que ter uma pesquisa mais a fundo e entender mais os pesquisadores. E Daniel, fala para a gente um pouco como que foi essa integração, o cluster, depois as H100s, né? Como que para os times de projetos isso... Acho que o Marden traz um ponto que é terrível, né? Você que já é gestor aqui, cuida de toda uma operação dos clientes, né? Eu já cuidei muito disso, viu, gente? Mas, enfim, já agora eu tô em outro grupo aqui. E é terrível, né? Na minha máquina funciona, dá vontade de, assim, tecnicamente falando, pegar o cara pelo pescoço, né? Que é terrível. Como que você sentiu dentro dos projetos, né? Esse ambiente, depois a chegada das H100s, como que foi? Legal. A visão de quem configurou. Aqui o episódio é a IA como ela é, né? E na vida real, como que foi isso? Isso foi realmente... A gente sentiu na prática, no nosso dia a dia como desenvolvedores, a gente sentiu essas mudanças, como o Marden comentou. Nós iniciamos desenvolvendo projetos de IA com as GPUs nas máquinas dos desenvolvedores. Famosa GPU, né? Exatamente. Então, uma GPU gamer, onde eu consigo ali rodar meus modelos,
treinar meus modelos, e então o desenvolvimento era ali, como o Marden comentou, totalmente laboratorial. Então, o que muda? O grande conceito é esse. O que muda entre a IA antes do MLOps e de uma infraestrutura pronta para se manter a longo prazo um modelo, do que a gente fazia ali? Antes era realmente o laboratório. Então, a gente fazia uma pesquisa. Mas para sair do laboratório realmente, a gente teve que fazer o quê? Montar a infraestrutura e ter uma camada de software em cima que possibilitasse colaboração, Exato. possibilitasse um reuso compartilhado dessa infra. Então a gente partiu dos notebooks ali de cada colaborador, rodando na sua GPU, hoje para um ambiente onde, tanto em Campinas, quanto em Manaus, quanto nossos parceiros em qualquer lugar do mundo, A gente vai chegar nisso também, né? eles conseguem acessar a nossa infraestrutura, conseguem solicitar disponibilização de recursos e a gente consegue ter um ambiente gerenciável onde eu consigo compartilhar minhas GPUs com diversos projetos ali que reusam esse ambiente. Então isso gerou uma grande agilidade e comodidade também para os nossos desenvolvedores, cientistas de dados, engenheiros, para realmente utilizar esses recursos e terem uma maior uma otimização no seu processo de trabalho, né? Porque antigamente também uma outra característica que hoje mudou era aquela questão de que o desenvolvedor está parado. Por que você está parado? Eu estou esperando o modelo ser treinado, então eu tenho que esperar 4 horas, 8 horas para que todos aqueles dados serem processados. Então hoje em dia não, eu consigo de forma remota executar esses treinamentos, eu tenho todo um pipeline de dados que é gerado pelo MLOps, então aí entra um outro ponto, né? Que é a parte dos dados, que depois eu quero até comentar um pouco mais. Então, hoje essa mudança é muito inerente, então hoje os times trabalham já com esse ambiente compartilhado, e isso está muito claro. E a gente vê também no pós, saindo do Venturus e indo para o nosso cliente. A mesma coisa, como é que eu pego esse ambiente e eu disponibilizo isso em uma fábrica? Esse é um outro desafio. Muitas vezes a fábrica ela tem um conceito de não trabalhar na nuvem. É bem comum você ter em fábricas que, por questões internas, elas decidem trabalhar totalmente on-premises. Então, trabalho de forma interna. Só que eles não possuem GPUs. Então, muitas vezes você precisa ter um investimento. Só que em algumas outras vezes você precisa pensar numa estrutura híbrida, onde você vai ter alguma coisa em cloud, vai ter uma parte on-premises e você vai ter o que hoje em dia é praticamente essencial quando a gente fala de manufatura, que é a computação em borda, para a gente alcançar aquela velocidade que a gente precisa. Então, esses poucos milissegundos que eu tenho de latência, como eu comentei, na linha de produção ele faz diferença. Então, hoje, soluções que envolvem linha de produção, geralmente precisamos montar uma infraestrutura com computação em borda, onde eu faço os processamentos mais urgentes ali, né, em tempo real, e depois eu pego esses dados, jogo para uma computação em nuvem ou nos servidores da empresa para geração de mais resultados, mas a manufatura continua. Então, toda essa definição dessa infraestrutura e eu conseguir depois gerenciar todos esses dados e modelos é algo que hoje em dia o MLOps faz muito forte junto com nossos times de desenvolvimento. Então, eles fazem parte, o time de MLOps hoje faz parte do nosso time, porque senão a gente não disponibiliza essa tecnologia para o nosso cliente. Então, hoje mudou muito. Realmente é o que a gente fazia lá atrás. Então, gente, quando a empresa fala, a gente desenvolve aqui IA com qualidade e tudo, não é só ter gente boa desenvolvendo algoritmos, né? Uhum. É gente boa também coletando os dados, garantindo a higienização, segurança, LGPD, tem muita coisa toda aqui, a parte né? Ética, A parte ética e regulamentar, tal. E acreditem, a gente já teve que negar projeto porque a gente falou, isso aí não dá, tá? Você vai ter problemas, a gente vai ter problemas. Então acontece. E aí, né? Montar isso, né? Porque eu lembro quando você falou desse caso, ele é muito emblemático, né? Quando a gente não tinha esse ambiente, né, Marlon?
Eu tinha uma equipe lá em Campinas, que trabalhava comigo e trabalhava já em alguns projetos, né? O Alexandre, abraço para você, eu sei que você assiste os episódios do Futuros, né? Ele estava trabalhando lá, fazendo uma pesquisa. Ô, Abreu, fiquei uma semana parado, fiquei sem GPU, cara. Ó, teve que emprestar GPU lá pro tal projeto tal. Era meu projeto. Eu falei, putz, tá. Então era terrível. O Alexandre esteve no primórdio comigo. Né? E aí começou você. E o MLOps? Ah, né? Tem faculdade. Não tem coisa nenhuma, tá, gente? Você aprende na porrada, né? Então, o boné dele é M de MLOps, tá? Não, depois a gente vai ter... Não tem a pergunta, viu, do boné, mas daqui a pouco a gente chega no boné. Então, aí sentou o Leandro, né? Você, Leandro lá de Campinas, né? Então, assim, o Leandro é pesquisador. Você era o... Agora, você tinha acabado de descobrir que você era DevOps, né? Pois é. Né? Aí, juntos os dois, super gêmeos ativar, né? Aí vocês viraram o grupo MLOps do Venturos e na porrada, né, o Marley? Foi assim, é ferramenta, é Kubernetes, é open source. Conta pra nós um pouco como é que foi essa... E depois veio a H100, né? Aí compramos... A gente comprou uma máquina, gente, só pra vocês saberem, essa história é legal, né? Foi a primeira Dell 8680, não é? 8680 com 4 H100, 80 GB, pô, uma máquina fantástica. Quando a gente foi instalar no Ventura, chegou o pessoal da Dell. Não, a gente vai aprender aqui também a montar, porque é a primeira da América Latina. Pô, foi uma máquina fantástica. Tá, então a gente tá com uma Ferrari. Lembra o cara do menino lá da Ferrari, que ele saiu lá da loja em Campinas e bateu? Exatamente. Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir uma Ferrari, né? Então, acho que se o pesquisador é o piloto, né? O MLOps é o mecânico, né? Que vai saber ajustar para você usar essa máquina. É mais ou menos isso, Marley? Essa história do H100 foi bem legal, porque assim, a gente estava ensaiando e engateando com o cluster já, e vamos dizer, na versão 1.0 dele, ele já estava em produção, já estava em uso, o pessoal estava usando. Essa interação com o Leandro foi bem legal, porque no início... Não, você pode ficar com o Leandro aqui, tá? Fica tranquilo. o Leandro foi um cenário bem legal, porque o Leandro era pesquisador, ele já tinha experimentado Kubernetes, e ele dizia muito claro, Kubernetes não presta. É extremamente burocrático, é muito difícil. Nossa, jura que o Leandro falou isso? Não parece o Leandro, não parece. Aí eu falei, cara, mas vamos fazer o seguinte, tu cuida de rodar o teu algoritmo e eu vou fazer com que ele saia do outro lado. Me diz o que tu precisa e eu vou fornecer toda a infraestrutura. Boa. E aí ele começou, eu preciso disso. Então, vamos ter. Preciso de disco. Vamos botar. Preciso que esse dado saia do disco com um I/O muito próximo dessa velocidade que é o resultado que eu espero. Eu fazia chegar. Agora eu preciso subir uma aplicação. Eu preciso de um Jupyter Hub. Eu falei, pô, nunca usei Jupyter Hub, mas vamos descobrir como ele funciona. Fiz o Jupyter Hub funcionar. Eu, como DevOps e MLOps, eu não sei usar o Jupyter Hub. Então a experiência com ele, que ele sabe usar, ele sabe o potencial da ferramenta, foi muito válido nesse sentido. E aí conseguimos botar o cluster. Montamos primeiramente um cluster em Campinas, montamos um cluster em Manaus, por conta da latência entre as duas regiões. E aí me disseram assim, olha, compramos uma máquina, vamos ter que integrar ela no cluster. Eu falei, ok. Trabalhei todo o throughput ali para a entrada da máquina. Quando a máquina chegou, que botaram o sistema operacional, eu falei, bote minha chave SSH aí, me dê o acesso que em 15 minutos ela está no cluster. E em 15 minutos ela estava no cluster e em 15 minutos o Leandro pôde rodar o algoritmo dele que rodava nas RTX 3090, 4090 que nós tínhamos, rodou numa H100. A diferença foi absurda. Absurda, né? Absurda. 3 vezes, né? O pessoal cita. Quando ele rodou, ele falou, cara, acabou. Tem alguma coisa errada. Eu falei, não, pô, rodou. Tá o log, tava dizendo, foi. Olha o resultado. Ele olhou o resultado e estava lá. Eu falei, não é possível, cara. É muito rápido essa máquina. Porque a gente está comparando ali uma arquitetura que nós montamos. Literalmente montamos. Pegamos a placa, o processador, estudamos todo aquele hardware para poder montar uma máquina que atendesse ao time. Só que a Dell faz isso muito melhor que a gente. A HP faz muito melhor que a gente. Eles têm engenheiros especializados nisso, que estudam somente isso. Então, assim, como mecânico, eles vão entregar uma máquina 100% preparada para fazer aquilo. O que eu tinha que garantir era a camada de software. Então, garantindo a camada de software, garantindo a chegada até ela, rodou muito liso, rodou muito fácil.
E o pessoal da Dell chegou um dia depois. Eles, não, nós estamos aqui para ajudar vocês a botar a máquina, a ativar a máquina. Eu falei, não, já estava dando. Ok, obrigado. Já estava dando, a máquina já estava funcionando já. Então, assim, foi bem legal essa experiência da H100. O Daniel, você citou também essa questão de dados, tudo, você queria trazer o case. A hora é agora, viu? Senão a gente fala aí para nós. Que case aí que você quer trazer? Um case emblemático aí. Hoje eu visualizo que a gente tem, dentro desse conceito ali da IA como ela é, né? A IA na trincheira, vamos dizer assim, a gente tem algumas preocupações que elas acabam não estando no foco, como você comentou, a gente fala de IA, a gente fala de modelo. Eu vou desenvolver um modelo. Só que o modelo estando pronto, se você não tem dados, aquele modelo não vai servir para nada. Pode ser o melhor modelo do mundo, pode ser o mais eficiente, que em laboratório funcionou muito bem. Gerei um artigo, publiquei, legal, mas como que eu vou fazer para ele funcionar dentro de uma manufatura, por exemplo? Então, essa é a grande questão. Então, entra a questão que o Marder comentou de infraestrutura, então eu tenho que pensar dentro do contexto daquela fábrica. Como que eu vou montar essa arquitetura? Vai ser cloud? Vai ser on-premises? Vai ter computação em borda? Não vai? E depois que eu monto isso, como é que eu posso disponibilizar? Como é que eu vou versionar esses modelos? Porque não vai ser para sempre o mesmo modelo que eu treinei em laboratório. Eu vou ter retreino desse modelo. E aí entra a pergunta, que dados eu irei reutilizar para retreinar esses modelos? Porque uma coisa são dados que eu, em processo de desenvolvimento, em laboratório, eu fiz toda a qualificação daqueles dados, todos o pré-processamento e treinei o meu primeiro modelo. Mas como que eu vou gerar uma esteira ou um pipeline para que isso seja feito já dentro do meu cliente de uma forma automatizada? E aí entra as questões de engenharia de dados, que muitas vezes também são esquecidas. Então, a gente falou de modelo, a gente falou agora de infraestrutura, e entra os dados. Então, eu preciso ter uma governança dentro da empresa desses dados para eu garantir que esses dados vão ser coletados corretamente, da melhor forma, vão ser tratados da melhor forma, para que esse modelo possa ser retreinado no momento certo, porque eu também não vou ficar fazendo... gerando novos treinamentos, gastando dinheiro, a gente sabe que isso é caro. Então eu preciso ter todo um processo ali de análise dos resultados que o meu modelo está gerando para eu saber o momento que aquele modelo está se enviesando para resultados errados e eu preciso executar um novo retreino. Após esse novo retreino, avaliar os resultados, se tiverem ok, eu substituir essa versão 1 por essa versão 2. E tudo isso enquanto a produção está cuspindo o produto. Então, Daniel, você sabe que você trouxe um ponto muito interessante e eu queria que você compartilhasse um pouco a visão Manaus, tá? A IA, gente, o pessoal acha que... A gente já comentou isso umas 450 vezes aqui no Futuros, que IA não é só IA generativa, né? O pessoal começa a... É muito legal, IA generativa, realmente foi um case de popularização, né? Assim como o smartphone trouxe para a telefonia celular, né? Se não fosse o smartphone, não teria popularizado. Todo mundo já teve um telefone Java. Mas o que pegou? Foi o smartphone, foi o Android, o iOS, foi isso que pegou. E no caso da IA generativa, ela tem um papel fundamental na democratização da IA, do uso. Ela trouxe a IA para uma pessoa comum. Acho que isso é um entendimento legal. Só que IA é muito mais do que isso, né, Daniel? Você, já do seu doutorado, não era IA generativa, né? IA como ela é, né? Preditiva e tal. Então tem a IA preditiva, depois o sonho é ter a IA prescritiva, que ela vai além da predição, né? Mas antes, a gente fala que, antes de ter um projeto de IA preditiva, a gente fala que tem um projeto de dados, que é isso que você citou agora. Se você não entendeu o que ele falou, gente, eu vou resumir aqui, né? O Daniel está falando, olha, precisa ter um engenheiro de dados, tudo, porque às vezes você chega na empresa, você tem dados, um monte. Ele tem tabela Excel, ele tem um sistema que nunca gerou dado, ele tem um log. Cara, quando você olha aqui, você precisa criar o tal do... Uma das técnicas é o Data Lake, né? Uma delas, tá? Pessoal, Data Warehouse, tem um monte de coisa aqui, tem coisa até mais moderna, né? Então,
o cara que vai criar essa base de dados, ele não é o cara que vai fazer os algoritmos de IA. Uhum. E esse cara, assim como o MLOps, também é um cara difícil hoje no mercado. E isso é uma espécie... Hoje no Venturos, a gente está criando tanto em Campinas e Manaus, um grupo disso. E a pergunta que eu estou fazendo, que eu vou fazer para você, é o seguinte: muitos clientes estão vindo nos procurar para esse tipo de projeto. Porque todo mundo quis começar a fazer IA. IA generativa, IA preditiva, agora a gente vai fazer IA. E aí começa, né? Putz, eu não tenho nada. Então hoje em Campinas, eu acredito que a gente está rodando uns 3 projetos de dados. Você vê essa tendência acontecer aqui em Manaus também? Sim, até voltando um pouquinho, Voltando, vamos falando lá. sobre a questão da IA generativa, que você falou que foi a popularização. Eu falo até um pouco mais, não foi só a popularização, mas é a tecnologia que usa IA, que, ao meu ver, ela está gerando um letramento das pessoas. Letramento. Então, exatamente. Assim, hoje em dia, é muito mais fácil eu chegar em uma empresa e falar sobre IA do que 5 anos atrás. Com certeza. Por causa da IA generativa. Isso é verdade. Então, realmente, e óbvio que ainda temos muitos passos ainda para evoluir nesse letramento, principalmente no Brasil, mas assim, evoluiu bastante. Eu acho que a IA generativa, ela faz muito... tem um papel fundamental nisso, né? E agora, como também você comentou, a IA ela tem diversos ramos, né? E esses ramos todos ainda são utilizados. Então, quando a gente fala de IA generativa, não é que ela substituiu outras, então você acaba tendo ali, todas elas ainda são utilizadas. Então, nesse conceito, por exemplo, da indústria, da manufatura, hoje a gente tem projetos ali que usam tanto os métodos tradicionais quanto visão computacional, as diversas técnicas, inclusive o bom e velho PDI, com mais de 50 anos de história ali, ele ainda é muito utilizado, mesmo que integrado a Deep Learning e outras técnicas, então ele é muito utilizado ainda, inclusive com IA generativa também. E os diversos outros métodos, IA generativa, o próprio Deep Learning, etc. Então a gente acaba tendo o uso desses vários caminhos ali, né? Desses vários caminhos dentro de uma fábrica. Eu vou até passando, vamos dizer assim, de uma forma muito rápida, só para a gente ter uma noção das várias soluções que hoje a gente tem desenvolvido, por exemplo. A gente tem trabalhado hoje, por exemplo, com os métodos tradicionais para a parte logística, por exemplo, para fazer predições mais efetivas sobre a parte de materiais, para evitar rupturas de estoque, por exemplo. Aí eu já entrando dentro da fábrica, eu tenho toda a parte de PCP, de planejamento de produção. Então a gente tem trabalhado muito com técnicas ali, com algoritmos de otimização, com algoritmos genéticos também, para trabalhar com a parte de uso das linhas de produção e dos recursos disponíveis. Como eu otimizo isso? Como eu balanceio também meus tempos em uma linha de produção para evitar gargalos? Então a gente tem várias técnicas nesse sentido. Entrando na produção em si efetiva, visão computacional. Então a gente usa muito por exemplo, para inspeções de qualidade automatizadas, usando câmeras. Então ali para evitar todo esse processo de fadiga que as pessoas possuem hoje. Então, muito utilizado. Na área de qualidade, então, por exemplo, na área de qualidade já tem entrado muito IA generativa, onde a gente analisa todos os manuais dos produtos e consegue, por exemplo, sugerir soluções para defeitos que são encontrados. Então, hoje, uma pessoa de qualidade que faz retrabalho de produtos, ela consegue ter um agente que apoia ali, um copilot, vamos dizer assim, que apoia qual a melhor solução para resolver aquele problema. E então a gente tem aí essa parte toda de qualidade. E até chegar no nível de produto, onde a gente tem desenvolvido aí diversos modelos de IA que são embarcados em produtos ali para gerar novas features, novas tecnologias que já vão para o cliente final. Então, se a gente for ver realmente toda a cadeia de manufatura hoje, ela acaba sendo
trabalhada ali, né? Algumas com diversas técnicas, tecnologias. exato, algumas mais modernas, algumas mais tradicionais, É. mas aplicando em tudo, né? E até essa questão de letramento, né? O que a gente faz no Futuros é letramento. É letramento puro, né? Então, isso é importante, isso ajuda, né? Porque quando muitas vezes nos procuram, porque assistiu um episódio, eu gostei do que vocês falaram ali, tá? Ou seja, já facilitou a conversa, né, o Daniel? Agora é tipo assim, apresento o caos, né? Depois fala de soluções. Então, dentro de todo esse cenário, aí a gente começa a imaginar uma empresa que tem 1, 2 soluções de IA dentro do seu processo, eu consigo ter a própria área de TI da empresa gerenciando aqueles dados ou aqueles modelos ali. E nesse cenário que eu comentei, todos esses modelos, todas essas tecnologias numa mesma empresa. A gente já está falando de empresas que têm centenas ou até milhares de modelos rodando ao mesmo tempo. E aí que a engenharia de dados, junto com toda a parte de MLOps e infraestrutura, ela é importante. Como que eu vou garantir que todos esses dados eles vão ser coletados da forma correta, eles vão ser processados, eles vão ser versionados, eles vão estar disponíveis. E aí, como você comentou, aí entra todo esse conceito de engenharia de dados, que eu costumo falar aqui para os nossos times, que engenharia de dados ele é um pouco ingrato, porque ele é tipo aquele prefeito que quer colocar água na cidade, então ele faz todo o encanamento ali por baixo das ruas, mas ele não tira as torneiras, não coloca as torneiras. Então ele passa 4 anos fazendo um monte de encanamento, mas não tira as torneiras, aí sai do mandato, ninguém viu nada, o cara gastou milhões, fez um bom trabalho, necessário, precisava, mas ninguém viu o resultado. E aí chega um outro prefeito lá, começa a tirar as torneiras, porque a parte estrutural estava pronta, e ele que vai ganhar todos os louros ali, dizendo ele trouxe água para as pessoas. Então, a engenharia de dados ela é um pouco ingrata, e ela acaba sendo esquecida e em evidência acaba ficando a IA. Mas realmente ela é extremamente necessária, e eu preciso ter toda essa estruturação dentro das empresas para eu garantir que essas tecnologias vão funcionar continuamente. E aí entra realmente toda a parte de pipeline de dados com diversas tecnologias. O Data Lake, como você comentou muito bem, ele não é uma bala de prata. Não. Então ele realmente é uma das possibilidades de soluções, mas tudo isso são complementos. Então um outro ponto também que muitas vezes é esquecido e que lá atrás já se falava sobre isso, era o conceito ali de empresa data-driven, né? Então tem uma questão cultural ali também. Então como que digamos que você criou os modelos de IA, você criou os pipelines de dados, o seu data lake dentro da empresa. Então você garantiu que tecnicamente o resultado que aquela tecnologia está gerando, ela está gerando bons resultados. Mas as pessoas vão usar, elas vão confiar nessa tecnologia, elas vão conseguir utilizá-la dentro do processo de trabalho daquelas pessoas, ou vai se tornar um inimigo ali dentro que ninguém vai querer usar com medo de perder o emprego. Então entra mais uma variável aí que a gente tem que lidar no dia a dia, que é a questão cultural. E essa questão cultural envolve, inclusive, quando a gente faz um redesenho de um processo após a inclusão de uma tecnologia de IA, porque não vai ser a mesma coisa. Não. Uma das falhas, um dos grandes problemas que as pessoas têm no desenvolvimento de IA é achar que o processo será o mesmo depois da IA. Não é. Eu vou estar automatizando algo que não vai mudar. Então, na verdade, toda a inclusão de uma tecnologia como IA, ela gera uma reengenharia de um processo. Então, esse processo precisa ser readequado. Aquela pessoa que, em geral, fazia trabalhos manuais, ela deixa de fazer trabalhos manuais e passa a fazer trabalhos analíticos. Ela passa a validar o que a IA gera, mas também passa a analisar como aquela IA pode evoluir com o tempo. Então, por isso que a gente defende muito que a ideia da IA não é eliminar as pessoas do processo, mas as pessoas fazerem trabalhos mais analíticos. Então, um inspetor de qualidade, ele não vai ser demitido porque eu tenho uma câmera com visão computacional que vai inspecionar um produto.
Ele simplesmente vai deixar de ser alguém que fica olhando para achar um problema, para começar a analisar a causa raiz daquele Exatamente. problema quando ele ocorra. Ou, quando ocorrer um novo problema que ainda que nunca ocorreu, então assim, a IA não reconhece aquele problema, aquela pessoa vai analisar esse problema, porque é um novo problema, e ela vai gerar informações para que essa IA aprenda, e quando ela ocorrer novamente, a IA já automaticamente vai reconhecer esse problema. Então, a gente está num processo de transformação realmente com a IA, Perfeito. e a gente precisa isso. dessas mudanças, senão isso. as soluções não funcionam. Não funciona nada, né? A gente sempre fala, eu escutei isso uma vez num evento, né? Que a IA não vai substituir o profissional, mas o profissional que usa IA vai substituir o profissional que não usa. É isso, né? Então, é um pouco disso, né, Marlon? Uma nova ferramenta, uma nova tecnologia. Exato. Assim, e agora, ouvindo tudo, o desafio do Dani de fazer o Data Lake, a gente teve um projeto especificamente de dados, e eu estava montando arquitetura de IA, e o pessoal rodando de dados. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso que vocês estão fazendo, precisam de ajuda? Deixa eu dar uma atenção para vocês aqui. Quando eu olhei, eles estavam usando parte das ferramentas que a gente estava usando. Olha só. Eu falei, mas vocês não são de dados? Somos. Mas as ferramentas estão sendo usadas em IA. Eu falei, mas são as mesmas? Eu falei, então deixa eu ver se eu não consigo integrá-las. Deixa eu ver se eu não consigo montar um Lego aqui disso. Tem até mais um Ops da vida agora, é o GitOps, né? GitOps, meu Deus do céu, né? Quando a gente acha que acabou, né? Tem mais. Uma coisa muito legal, assim, a gente consegue montar as arquiteturas todas, e uma particularidade da nossa é que ela é completamente open source. Exato. Então, por ser completamente open source, a gente pode, além de seguir os projetos e avançar com a comunidade open source, a gente também consegue fazer algumas customizações e melhorias e integrações particulares das nossas soluções. E a gente estava trocando uma figurinha mais cedo, Daniel, que a gente tem assim um sistema de à la carte. Você vai nas empresas e você contrata um serviço e ele vem. Nem sempre é tudo que você precisa, nem sempre é tudo que você quer. Então você vai lá e pega um PF, feijão, arroz, mas eu não gosto de arroz. Ou eu quero carne, vem muita carne ou pouca carne. Então você tem essas analogias aí. E a gente montou uma estrutura com o GitOps que ela é completamente modular. Eu consigo medir e ir até onde a solução precisa. Eu consigo modular e dizer o quanto eu preciso daquela ferramenta, o quanto de carga eu preciso carregar em cima daquilo dali, ou para onde eu vou redirecionar ela. Então, com a particularidade do GitOps, a gente tem isso em repositório Git, a gente consegue ter controle de versionamento, o controle de deploy, a gente consegue ter pessoas validando se aquilo realmente vai funcionar, criar ambientes de produção, de desenvolvimento, de homologação, porque não é só, antigamente a gente ia lá, pegava um servidor, formatava, instalava a aplicação e ela ficava, ninguém mexe mais nisso aqui, ninguém toca mais nesse servidor, deixa o servidor lá. Com esse avanço da tecnologia, isso não é mais possível. A gente tem que ficar visitando, revisitando, retreinando o modelo, recarregando a aplicação, atualizando com patches, e isso muito mais dinâmico, que é uma vivência do time de DevOps. Só que aí entra não só mais a aplicação, mas o modelo foi atualizado. A aplicação tem que interagir com o modelo. Houve novas rotas, novas comunicações, novos ensinamentos para IA que vão aprimorar o uso. E tudo isso tem que estar, a gente chama de D+1 ali, no dia seguinte funcionando. É verdade. Não dá para esperar. Né? É verdade. Olha que questão. Ainda tem gente que fala que os profissionais de tecnologia vão acabar por causa de IA. Aonde? A gente está gerando tanta complexidade para solucionar problemas que a gente precisa de pessoas. Exatamente. Porque a própria IA, ela gera essas complexidades. Então a gente está falando o quê? Que para rodar aquele meu modelo de IA, eu preciso ter uma governança de dados, eu preciso ter as pessoas letradas e com uma cultura data-driven, eu preciso ter uma infraestrutura que ela precisa estar adequada, não só para executar da forma correta aquele modelo, mas que aquele modelo possa se adequar com o passar do tempo. E isso a gente não está nem entrando em questões éticas, regulamentatórias e coisas nesse sentido que são complexas. Bem mais, né? Então, realmente, hoje, quando você pensa em uma solução de IA, que realmente ela não vai ser usada para uma pessoa, não vai ser um chat, mas você quer realmente que aquilo gere um valor dentro de uma empresa, dentro de um processo, seja industrial ou não,
Realmente você precisa ter olhar para todos esses pontos, como tu comentou lá atrás. Eu não vou pegar um monte de planilha que existe, vou jogar na IA e a IA vai entender tudo aquilo. Então eu vou ter que fazer uma reengenharia, eu vou ter que tirar essas planilhas. Isso é uma questão tão cultural, a gente costuma falar, isso é uma frase muito falada dentro das empresas, que a informação é poder, né? Então o pessoal costuma falar quem é o dono dessa planilha, porque o dono dessa planilha é a única pessoa que tem autoridade para mexer nessa planilha. Então existem pessoas que são mantidas em empresas porque eles são donos de uma informação. Então, se essa informação existe em um sistema ERP, existe em um MES ou qualquer outro sistema corporativo, a informação que está na base de dados não é a correta. A correta é a da planilha do Joãozinho, que é o dono da informação. Então, você quebrar essa cultura dentro de uma empresa é muito difícil. Porque a partir do momento que eu tiro essa planilha desse Joãozinho, que ele basicamente faz um PROC V ali, ou faz um arredondamento de um dado e ali diz que ele é o único que possui aquele conhecimento. Você joga isso dentro de um pipeline automatizado de dados, aquele Joãozinho vai ter que arrumar uma outra função. Senão ele vai perder aquele poder. Então, até isso dentro de um processo de inclusão de modelos de IA dentro de uma empresa, você precisa trabalhar. É verdade. Gente, dava para ficar mais 1 hora aqui, com certeza, mas eu acho que... E trouxemos vários exemplos da vida como ela é também, né? Aqui da IA como ela é, né? Tem muito disso também, né? Essa coisa cultural, né? A gente abordou aí coisas muito interessantes. Pessoal, então, muito feliz. Estamos terminando agora. Agradecer Marden, Daniel, por esse episódio fantástico, cheio de história, cheio de conteúdo, né? Conteúdo importante aí que a gente teve. Então não deixe de dar o seu like, curtir lá no seu tocador, no YouTube, e a gente se vê aí nessa temporada mais um pouquinho. Grande abraço, pessoal.